Olá, amigos e amigas da TV Cidade, que acompanham o nosso programa pela Canal 14 da NET e demais redes sociais. Convido a vocês a estarem conosco em mais um programa Bem Viver Corpo e Mente e Espírito. Nessa edição, então, eu convido vocês a fazer uma reflexão, questionamentos sobre o suicídio. Nós estamos em setembro e setembro é o mês que mundialmente, né, se previne, faz a prevenção do suicídio no mundo. Então, nós estamos aqui hoje com o intuito assim de alertar, né, você, espectador, que está aí acompanhando o programa e que tem a sua família, que tem alguém deprimido e que pode estar em risco de suicídio, que pode estar numa situação de depressão, que eu acredito, né, que o suicídio vem depois de um longo período de depressão ou uma crise séria de depressão diante de uma perda. Um alerta para que a gente possa estar ajudando as pessoas que perderam o sentido para a vida, que perderam esse elan, esse grande desejo de estar vivendo, que é o que eu acho, que eu acredito que nos mantém vivo, é esse desejo e gostar de viver. Estar aqui porque valoriza a sua vida, valoriza as pessoas com quem convive. Então, hoje o nosso programa vai tentar ajudá-los a detectar possíveis problemas, possíveis dificuldades que alguém esteja passando e poder reverter esse quadro, poder ajudar essa pessoa a valorizar a sua vida novamente, sair desse quadro de depressão, porque tem solução, porque tem saída. A morte, todos nós vamos encontrar ela um dia, né? Mas que a gente não precise adiantar essa hora, esse momento, que a gente possa estar passando por esse processo, por esse crescimento, esse amadurecimento que a vida nos impõe muitas vezes com algumas dores e poder terminar a vida com um sentido de missão cumprida, com aquele sentimento de que nós cumprimos a nossa missão aqui, com um propósito de vida, com uma ideia de se cumprir algo de positivo e deixar algo de positivo nessa vida. E eu gostaria de salientar com vocês a questão dos altos índices de suicídio no Brasil. Aliás, no Rio Grande do Sul, né? E eu até vou ler para vocês porque eu fiquei muito impressionada com isso, que a depressão no Rio Grande do Sul não surgiu na pandemia, né? A gente falou que ela só incrementou. Mas, historicamente, o nosso estado é campeão na taxa de suicídio, né? No Brasil todo. E hoje desponta na liderança desse ranking. Incrível, 12,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Depois vem Santa Catarina, Piauí, e os menores índices de suicídio são Rio de Janeiro e Pará, no Brasil, né, com 4,5. Então, é mais que o dobro do que o que tem menos suicídio, o menor índice, a menor taxa de suicídio. Então, é algo realmente preocupante. Aí, nós estávamos falando em off aqui, né? O nosso cameraman aqui, eu e o Alan estávamos comentando sobre o que seria, né, a causa desse grande número, essa taxa muito alta de suicídio no Rio Grande do Sul. E a gente até cogitou clima, né? Nós temos mais frio que o resto do país, mas também eu acho que principalmente nós chegamos a um consenso que é essa questão da rigidez, muitas vezes, das normas a ser cumprida, dos parâmetros que se tem de avaliação. Nós exigimos bastante perfeição dos nossos filhos. Nós queremos pessoas que se enquadrem dentro de um parâmetro de normalidade e o que sai disso, o que foge disso, é considerado anormal ou impróprio ou ilegal ou
que não é aceito pela sociedade. Então, assim, nós temos que rever conceitos, nós temos que se flexibilizar, porque a flexibilização é sinal de saúde mental. Nós podermos aceitar nossos filhos como eles são, dentro das suas possibilidades, dentro das suas capacidades, e respeitando o ritmo de aprendizagem, de crescimento, de amadurecimento. Cada um tem um ritmo e cada um vai conseguir chegar aonde conseguir, né? Dentro de um ritmo que é seu, que é próprio. Então, aquela questão de não aceitarmos o erro da criança, acho que principalmente isso. A gente não ter essa flexibilidade de entender que a criança aprende tentando e não vai dar o resultado imediato, muitas vezes não vai conseguir fazer do jeito ideal, mas é um processo e nós não temos essa paciência e essa flexibilidade, e isso causa um desconforto muito grande na criança. Ela se sente rejeitada, ela se sente não aceita, por conta de uma expectativa muito grande desses pais, que ela seja melhor na escola, que ela seja melhor no esporte, que ela seja melhor aprendendo a tocar um instrumento, que ela seja sempre a melhor. E eu acredito que isso vem de uma incapacidade nossa também, que a gente herdou isso, eu sempre trago isso no programa, essa grande exigência conosco mesmo, né? Os pais têm essa exigência com eles porque foram exigidos também, que tudo que se fez de interessante, tudo que a criança fez de bom, não adianta. Só aquilo que ela deixou de fazer, o que a gente acredita que ela faz errado, é que é observado, que é punido, que é julgado. Então, a criança vem sempre com aquele sentimento, cresce dentro dela aquele sentimento de inadequação, de estar sempre sendo um problema, dela ser um problema para esses pais, porque ela não se adequa aos parâmetros esperados. A criança que chora, ela tem... a gente normalmente fala, né, e os antigos falavam que ela está fazendo manha, mas eu acredito que a criança, quando chora, ela está chamando atenção para alguma coisa, ela não sabe falar dos seus sentimentos, e isso é tolhido, é sempre visto como errado, como que não devesse acontecer, mas a criança só sabe se expressar muitas vezes através do choro, e a gente acaba tirando essa possibilidade da criança, fazendo com que ela se sinta inadequada, e a gente acaba cortando esse choro, engolindo o choro e engolindo a sapo a vida inteira, e muitas vezes esse sapo vai desembocar lá nessa autoestima baixa, nessa não valorização de si mesmo e da sua vida, e no suicídio por consequência. Então, nós temos que sempre estar atentos a esses aspectos, né? E mudar, e tentar mudar, porque a gente não precisa repetir as mesmas histórias. A gente pode escrever uma história diferente daquelas que nossos pais nos deram, aquela educação que nossos pais nos deram, ou que eles receberam dos pais deles. Então, a gente precisa estar realmente repensando a forma de educar e valorizando mais esse processo e tendo paciência com esse processo de aprendizagem dos nossos filhos, com o processo de tristeza, aquele choro, aquele desespero, que a criança tem alguma coisa, ela está chamando atenção, pode ter certeza, vocês podem ter certeza que ela está chamando atenção, mas por que ela está chamando atenção? Ela não é manha, ela está carente e ela quer atenção. Se ela quer atenção é porque realmente ela está necessitando de algo, ela precisa de algo. Então, nós temos que entender e olhar com carinho e permitir o choro, que depois ele passa, ele vai melhorar. Eu lembro quando eu era pequena, contando um pouco da minha história, que eu desenvolvi um quadro de asma. E
E toda vez que eu tinha crise, minha mãe não deixava eu chorar. Ela dizia que ia piorar a crise. Hoje eu sei o quanto isso não foi bom. Eu precisava ter chorado alguma mágoa, que era o fato dela me exigir muito, dela me surrar, e eu precisava ter chorado isso, né? E meu pulmão acabou sendo o meu bode expiatório, a minha forma de canalizar e de demonstrar os meus sentimentos. E isso o corpo sofre, certo? O corpo acaba criando alguns mecanismos que não são muito saudáveis. Eu lembro em uma situação que eu tive, eu acho que foi a minha pior crise de asma, que eu acabei indo pro pronto atendimento, certo? E lá no pronto atendimento, quando as enfermeiras me colocaram o soro, eu caí no choro porque estava passando por um processo difícil, estava passando por uma crise existencial, enfim, as crises que a gente passa, que os humanos passam, que muitas vezes fazem de conta que não estão passando e tocam a vida do jeito que dá, e engolindo sapo, e engolindo situações dolorosas e não botando para fora. E aquele dia, na hora que a enfermeira botou o soro na veia com a medicação, eu comecei a chorar compulsivamente e na hora passou a falta de ar. Na hora. Então não foi a medicação que melhorou, foi eu ter chorado e botado esse sentimento, né, de inadequação, de culpa, de rejeição, o que vocês quiserem aí somar, né? E de medo em relação ao futuro também é uma coisa que mexe muito com a gente, o medo do que a gente tem para enfrentar na vida. E vergonha, muitas vezes, do que se passa, do que se fez, mas nada do que a gente possa ter feito não é humano. São situações que nós todos passamos, que não tem ser humano na face da Terra que não passe por situações de crise e de momentos de grande pressão e sofrimento. E a gente tem que botar para fora. Por isso que a terapia é indicado, por isso que nós temos que buscar falar, né? Falar sobre aquilo que nos incomoda. Adalberto Barreto, que era criador da terapia comunitária integrativa, da qual eu tenho uma formação, participei de uma formação aqui em Farroupilha, ele diz, né, que quando a boca cala, o corpo fala, os órgãos falam. A gente dói aqui, dói ali, tem um sintoma aqui, outro sintoma lá. E não, isso não quer dizer que a gente não sinta. Muitas vezes, eu já comentei isso aqui no programa, a gente tem medo de admitir a origem primeira das nossas dores físicas, nossas doenças, é admitir que começou no emocional. Por quê? Porque normalmente se tu pensa que é emocional, tu pensa que tu tá fingindo, que tu tá fazendo para chamar atenção. E nós estamos chamando atenção, e tudo bem chamar atenção, né? Nós estamos nos chamando a atenção que nós precisamos ter aquele autocuidado, aquele autoconhecimento que nos leva à valorização de volta à vida. Eu lembro muito bem que, enquanto diretora da PAI, foram 15 anos de direção, de tempos em tempos, eu passava por essas crises e ia acabar no plantão dos hospitais, né? Ainda na época do Cibele, eu lembro. E depois, quando foi a Unimed, lá também. E eu acabava indo no plantão pela grande pressão e autoexigência, porque a exigência, ela passa a ser nossa, está aqui interna conosco mesmo. E aí, depois que eu saí da PAI, há 9 anos atrás, já se passaram 9 anos, nunca mais eu fui parar num plantão. Nunca mais. Então, alguma pressão eu sofria muito, eu me exigia muito, e isso ia aparecer lá no corpo, lá no meu pulmão,
especificamente enquanto meu canal de manifestação das minhas dores. Então, eu digo que nós temos que estar nos cuidando, buscando ajuda para valorizar a vida, repensar práticas, repensar aquilo que a gente está fazendo. A atividade física é uma grande fonte também de endorfina, serotonina, de liberação desses hormônios, para a gente poder enxergar a vida como ela é, que ela é bela, que ela é maravilhosa, que ela tem N possibilidades, nós temos N possibilidade de nos superar. E nós temos que nos agarrar nessas possibilidades para poder viver a vida como ela é, um dia de cada vez. Não que a gente não possa ter planos para o futuro, mas que a gente tem que viver intensamente o hoje, que é aquilo que nos resta, o presente, porque o passado já passou, ele tem que servir só como experiência, como aprendizado, e o futuro quando ele chegar, ele vai ser presente de novo. Então, eu desejo a vocês boas reflexões sobre isso que a gente comentou aqui hoje, que tenha ajudado de alguma forma a gente estar mais alerta em relação ao nosso quadro depressivo, a nós que ele sempre, em alguns momentos, ele pode aparecer, né? A gente não precisa ser uma pessoa depressiva, mas a gente pode ter sintomas de depressão, né? Eu falo muito aqui no programa, já falei várias vezes sobre negativismo, pessimismo, mau humor exagerado. O mau humor de cada dia todo mundo tem. Pessimismo também a gente tem de cada dia, mas quando isso é persistente, quando isso se prolonga por um longo período, né? A gente tem que estar alerta, tem que se cuidar, porque a vida vale a pena. Muito obrigada por ter ficado comigo até agora e até o próximo.